Jesus, amém e amém. Abra comigo João capítulo 4, versículo 23. Hoje nós vamos falar sobre isso que nós acabamos de fazer, né? A adoração. Vamos falar sobre as atitudes que revelam a adoração. Fala comigo, atitudes que revelam a adoração. Será que você é um adorador? Será que quando Deus está caçando, procurando adoradores sobre a terra, a luz do rosto do Senhor para sobre você, o rosto do Senhor encontra em você um verdadeiro adorador? Será que nós só adoramos aqui na igreja, cantamos aqui, mas no nosso dia a dia a gente se envolve com tantas coisas, inclusive muitos se envolvem com tanta sujeira, tanta corrupção desse mundo, que acabam esquecendo que são filhos de Deus e que todo lugar é um lugar para a adoração. Amém? Querido, eu tenho aprendido isso. Adoração não é apenas um momento religioso, apenas um momento do culto na igreja, da liturgia cristã. Não, adoração é um estilo de vida. Amém? Será que nós temos vivido esse estilo de vida de adoradores? E é sobre isso que nós vamos falar, baseados aqui no Evangelho segundo João 4, 23. O texto sagrado diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Fala comigo, em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24, Deus é espírito. E você pode ver que é E maiúsculo. É uma referência ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Cristo é Deus e o Pai é Deus. É a Trindade bendita. Os três são três pessoas distintas. Todas elas são plenamente Deus e há um só Deus. Esse é o resumo teológico da Trindade. São três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma delas são plenamente Deus e há um só Deus. Essa é a definição teológica sobre a Trindade. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você não pode adorar Deus na carne. Você tem que adorar a Deus com o seu espírito. Você vê que espírito aqui está com E minúsculo. Já não é uma referência ao Espírito Santo, mas ao espírito humano, que conectado ao Espírito Santo, se conecta com Deus, com o coração de Deus. Irmãos, quantas e quantas vezes no meio da adoração, você sente que você está num pedacinho do céu. Você sente que é você se conectando com o ser mais poderoso que existe no universo, o Criador dos céus e da terra. Quantas e quantas vezes, né, eu no meio da adoração, com as mãos para cima, com as mãos para o alto, é como se eu estivesse ligando uma tomada na energia celestial. É claro que não é uma força, uma energia, mas algo poderoso, glorioso, dava para se sentir uma espécie de descarga, de glória, de graça de Deus sobre as nossas vidas. Querido, se tem um lugar onde a gente é tocado por Deus, esse lugar é o lugar da adoração. Amém? Os samaritanos tinham aprendido que para adorar a Deus eles tinham que ir lá em Samaria, eles tinham que ir lá no monte Gerizim. Os judeus aprenderam que era no monte de Sião, era em Jerusalém que se deveria adorar a Deus. Mas aqui Jesus está ensinando que não importa o lugar, importa é o coração. Não importa onde você está, importante é o teu coração conectado com o coração de Deus através da adoração. É isso que Deus está à procura, pessoas que se conectem espiritualmente com o Espírito Santo de Deus e nessa conexão espiritual adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Verdade aqui fala de um embasamento bíblico, uma adoração bíblica, segundo os moldes da palavra de Deus, mas também significa em verdade no sentido com sinceridade, com integridade, com um coração sincero diante de Deus. Será que quando adoramos a Deus,
viemos com um coração sincero, honesto, diante do Senhor. Então é sobre isso que nós vamos falar. Quais são as atitudes que um crente faz que revelam se ele é um adorador, se ele realmente está praticando a adoração bíblica, e é isso que nós vamos aprender. Queria que também você lesse comigo um texto que me veio em mente aqui, que eu gosto de ler também, sobre adoração, Efésios 5,16. Vamos ler mais para baixo, desde o 17. Efésios 5,17. Olha o que diz o texto sagrado, Efésios 5,17. Por isso não sejais insensatos, ou seja, tolos, besta, como diz o nordestino, abestado, como diria o paraense, né? Não sejais insensatos, tolos, bestas, abestados, seja o que for, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E olha a atenção que nós temos que dar quando a Bíblia fala que nós precisamos compreender e entender qual é a vontade do Senhor. Aí entra o versículo 18. Olha o que diz o texto sagrado: não vos embriagueis com vinho. E vinho aqui é um símbolo, é uma metáfora da vida desgovernada, da vida sem controle, da vida destrambelhada, da vida daquele que perde a sobriedade, a prudência, a sabedoria e entra numa vida desregrada, cujos desejos são desenfreados. Uma pessoa desregrada, destrambelhada, né, desviada. Não vos embriagueis com vinho, mas em que há dissolução. Dissolução aqui é briga, confusão. Vocês já viram como quando você dá vazão à carne, quando você dá vazão aos seus desejos, quando você dá vazão a algo que tira a tua sobriedade, a tua prudência, a tua sabedoria, o teu entendimento, a tua consciência, e um vinho aqui é símbolo disso, da vida desgovernada, você vai entrar em dissolução, você vai entrar em confusão, você vai entrar em conflito entre pessoas e com você mesmo. Mas a Bíblia diz: mas enchei-vos do Espírito. O E aí está maiúsculo ou minúsculo, gente? Maiúsculo. Isso é uma referência ao quê? Ao Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Levanta as mãos para os céus comigo e fala: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então, irmão, se você quer ser cheio do Espírito Santo, preste atenção na continuação, no versículo 19, diz: falando entre vós com salmos. E salmos aqui, é tanto os salmos literais aqui, os 151 salmos que nós temos na Bíblia, que simbolizam cânticos, louvores, poesia, citações maravilhosas, ensinamentos, princípios bíblicos para a nossa vida, como também a Bíblia diz hinos, cânticos espirituais. Cânticos espirituais, dizem os especialistas, que são esses cânticos novos, que nós fazemos às vezes entre um louvor e o outro, onde você começa a cantar de forma espontânea, com o seu espírito, está fora do script, né? não faz parte da letra da canção, mas entre uma canção e outra, ou ali com o seu violãozinho, com o seu instrumento, ou no meio do louvor que você está ouvindo, no seu fone de ouvido, na academia, e vão até achar que você está doido, né? Ou então na sua casa, com a sua caixinha da JBL, sei lá, queridos, ou da Sony, né? Então, irmãos, você está lá ouvindo louvor, de repente o Espírito Santo te toma, você começa a falar em línguas, você começa a profetizar, você começa a cantar cânticos que não existem, mas que brotam do seu coração. Amém? Eu gosto de cantar cânticos em línguas estranhas. É tão lindo, né? Pegar o violão, começar a cantar aqui mesmo na oração que a gente faz toda terça e quinta. Eu e o Rildo aqui, a gente endói. O Rildo ganha de mim, né? Claro. E chora, e clama, e cai no chão. Mas eu também fico andando para lá e para cá, as irmãs também, né? Pessoal que vem orar toda terça e quinta às 3 horas. É uma festa aqui, gente. Terça-feira agora a gente pegou fogo aqui. Eu cheguei um pouquinho atrasado, né, com a Sofia, mas, gente, já estava incendiado aqui. Que coisa linda isso.
cânticos espirituais. Pode ser na nossa língua, em português, pode ser com línguas estranhas. O importante é você estar cheio do Espírito Santo, edificando o seu espírito, fortalecendo o seu coração em Deus. Amém? Que coisa linda, né? Eu, Rio, cantando aqui em línguas, as irmãs ali chorando também. Um rebuliço gospel aqui, um rebuliço de Jesus. E nós saindo daqui cheios, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fala comigo, eu quero me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Em vez de ficar perdendo tempo, querido, navegando na internet, vendo matérias que não tem nada a ver, vendo a vida dos outros, querendo e desejando o que os outros têm, para com isso. Eu fiz, por exemplo, um plano do Spotify, que é o maior portal, o maior app de áudio do mundo. Gente, como tem sido uma benção. Coloca ali os meus cantores favoritos de adoração, de louvor. E aí estou na academia, estou lá em casa, ouvindo louvores, ouvindo ministrações. Inclusive as nossas ministrações da igreja, nós já temos 2.665 ministrações no Spotify. Você pode ouvir lá, devocionais, ministrações desse altar, sabe? Coisas lindas que Deus está fazendo. No dia seguinte, a partir do meio-dia, a pregação de hoje à noite já vai estar disponível no Spotify para você. Olha que coisa linda. Você pode ouvir de novo as ministrações, você pode se encher de Deus, você pode crescer no Senhor, irmão, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Falando entre vós, cantando, salmodiando com hinos, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu fui para Israel ano passado foi como os judeus cantam. O tempo todo estão com pandeiro, cantando, louvando, esperando o Messias, Hamashia, o Jesus, o Messias prometido, sendo que ele já veio e pode morar no nosso coração, mas eles estão lá com seus instrumentos, com seus pandeiros, cantando. Eu achei lindo, quando eu estava entrando ali no Muro das Lamentações, na lateral tinha um grupo de judeus ali, com seus violões, com as gaitas, cantando, coisa mais linda, irmãos. É isso que a Bíblia está falando. E nós que servimos a um Deus vivo, muitas vezes trocamos o nosso tempo, perdemos o nosso tempo com tanta bobiça, com tanto ladrão de tempo. Sim ou não, irmãos? Televisões, às vezes séries, uma atrás da outra, fica o final de semana todo assistindo bobiça. Gente, tome cuidado, a Netflix tem coisas boas? Tem, mas tem um monte de coisa diabólica, demoníaca. Se você não tiver discernimento, você está comendo veneno, achando que está tomando suco de uva. E é sorrateiro, é no meio ali das séries, eles colocam cenas pornográficas, colocam várias coisas ali contrárias à palavra de Deus, e aquilo vai se impregnando na tua mente, no teu coração, vai corrompendo os teus valores, se você não cuidar, se não tiver discernimento. Sim ou não? Principalmente quem tem filhos pequenos, tome cuidado. Tem desenhos pornográficos no meio, tem desenhos com incentivo aquelas outras questões que vocês sabem. Começa com G e termina com Q e a mais. Toma cuidado, porque às vezes você está permitindo ali, dando liberdade para os seus filhos, e o que acontece? Eles estão se contaminando com as coisas do mundo. Tenha cuidado, vigia o que entra pela tua alma. E os olhos da alma, não, são os teus olhos, a tua visão. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará na luz. Mas se os teus olhos olharem para o mal, ai que coisa terrível, todo o teu corpo estará em trevas. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus.
Então a Bíblia está dizendo, se você quer ser cheio, e a determinação de Deus é essa, enchei-vos do Espírito, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Tem que ser algo no coração. Esses salmos, esses hinos, esses cânticos espirituais, essa adoração tem que entrar no seu coração, e do seu coração voltar para o céu em adoração. Poderíamos dizer que adorar é uma espécie de namoro com Deus. Será que você está namorando com Deus? Namoro, claro, no bom sentido, no sentido mais puro do termo. Por quê? Porque a vida cristã é uma relação íntima e pessoal com o Senhor, é uma comunhão profunda, intensa com Deus. Quando duas pessoas estão apaixonadas, cada instante juntos é valorizado. Sim ou não? Será que você tem valorizado o tempo com Deus, o tempo a sós com Deus? E o sentimento que toma o coração se expressa através de gestos e de palavras. Quando você ama alguém, você o tempo todo está falando para aquela pessoa o quão importante aquela pessoa é para o seu coração. E a adoração é isso. É você dizendo para Deus o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele marcou o teu coração. É uma declaração de amor do namorado para a namorada, e assim, dessa maneira. Claro que não de forma imoral, nós estamos falando, é o conceito puro de estar junto, de valorizar um ao outro, de um sentimento que se expressa através de gestos e palavras diante do Senhor. Já dissemos que a verdadeira adoração nasce do Espírito, mas ela precisa ser manifestada. Fala comigo, a adoração precisa ser manifestada. Será que você manifesta a sua adoração? Será que as pessoas te veem como um adorador? Será que a tua família, os teus entes queridos, os teus familiares te veem como alguém que realmente expressa esse amor, esse afeto, com gestos, com palavras ao Senhor? Quando amamos alguém, torna-se natural demonstrar isso de todas as formas possíveis. Assim, quando adoramos ao Senhor, o fazemos através de atitudes e manifestações práticas. Fala comigo, atitudes e manifestações práticas. Quando você ama alguém, gente, não basta falar. Sim ou não? Você tem que ter atitudes e comportamentos, manifestações práticas. Falar que ama é fácil. Agora, ter atitudes de amor e comportamentos de quem ama é o desafio. E a adoração é isso, gente. Em primeiro lugar, quero te ensinar a necessidade de conhecer a Deus. Só é possível adorar alguém a quem conhecemos. Você sabia que você se torna aquilo que você adora? Fala comigo, eu me transformo naquilo que eu adoro. Por exemplo, uma pessoa que adora o dinheiro, ela se transforma em uma pessoa extremamente cheia de cobiça, cheia de avareza, que troca as coisas pelas pessoas, sim ou não? Dá mais valor aos patrimônios, às coisas materiais, do que aos relacionamentos, aos afetos. Por quê? Porque aquilo que você adora, mamon, o dinheiro, acaba transformando você numa coisa, como o dinheiro é uma coisa. É interessante que até dentro da filosofia existe um conceito chamado coisificação do ser humano. Olha só, o ser humano deixando de ser humano e se transformando numa coisa. E tem muita gente dentro da igreja assim, que em vez de exercer espiritualidade, valorizar os afetos, os relacionamentos, quebra alianças, rompe com os sentimentos, não está nem aí para os outros, e prefere mais as coisas do que as pessoas. O que é mais importante, irmãos? As coisas ou as pessoas? Como é terrível, né? Quando você trabalha numa empresa e dentro daquela empresa você se sente como se fosse apenas um número. Ou apenas um resultado. Sim ou não, gente? E o teu patrão, teu chefe, o teu superior, não trata você como uma pessoa, como um ser humano que tem alma, que tem sentimentos.
É uma pessoa muitas vezes insensível, só pensa no resultado, só pensa na cifra, só pensa no dinheiro. Por quê, querido? Aquilo que você adora transforma você no seu ídolo. O seu ídolo afeta a sua vida. Se nós queremos adorar a Deus, precisamos conhecer a Deus. Por isso, a verdadeira adoração está diretamente ligada à identidade que temos com Deus. Fala comigo, identidade. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. É o que os antigos, os eruditos, os estudiosos, os antigos chamavam de imago Dei no latim. Imago, imagem. Dei, de Deus. Eu e você fomos feitos à imagem de Deus. A imagem de Deus, imagem no sentido de somos seres espirituais, assim como Deus é espírito. E semelhança fala de valores, fala do caráter de Deus, dos atributos de Deus em nós. Por isso nós somos semelhantes a Deus. Todo ser humano tem amor, tem misericórdia, tem compaixão, tem racionalidade, tem espiritualidade. Tem ou não, gente? Tem um pouco de empatia. São características de Deus. Tem sabedoria, tem conhecimento. São atributos que Deus compartilha conosco, que geram a nossa identidade. Amém? E será que nós temos sido semelhantes ao Deus que nós adoramos? Será que conhecemos a Deus? À medida que o conhecemos e que vamos tendo intimidade com Ele, sabemos que aquilo que o agrada é o que nos importa. E nós nos movemos diante dEle com maior liberdade. Amém? Quem quer viver a vontade de Deus para a sua vida? Irmãos, a vontade de Deus é o que importa para nós. Amém? O ser humano foi criado para desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. Fala comigo, eu nasci para desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. Será que você tem desfrutado da presença de Deus? Será que você tem curtido a presença de Deus? Será que você tem aproveitado o tempo, os intervalos, vai buscar a criança na parada de ônibus, coloca lá um louvor, uma ministração, vai crescendo no Senhor, irmãos. No feriado, no último feriado do Dia do Trabalhador, eu assisti mais de 5 ministrações. Enquanto outros estão perdendo tempo, eu não perco tempo. Eu quero crescer e amadurecer no Senhor. Amém? Cresça, floresça, por isso que outros crescem mais rápido, porque buscam mais. E o que a Bíblia diz? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É como se Deus estivesse brincando de esconde-esconde conosco. Você está contando igual uma criança pequena até 10, 1, 2, 3, bora papai brincar, vamos. E aí você fica contando até 10 e Deus parece que se esconde de você. Só que na verdade Ele se esconde atrás da porta e deixa os pés aparecendo por baixo da porta, para que se você o buscar, você possa encontrá-lo. Amém? Os pés são os sinais de Deus na nossa vida, a mão de Deus agindo a nosso favor, as coisas que Ele faz através de pessoas, circunstâncias, situações, onde Ele vai sinalizando aonde Ele está, para que o possamos encontrar, para que o possamos adorar. Amém? Quantos querem ser visitados pelo Espírito Santo? Ser cheios do Espírito Santo? Ver a glória de Deus agindo na sua vida. Irmãos, eu estou estudando, fazendo os devocionais para vocês, diário, estudando a vida de Moisés. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Cada episódio de Moisés me encanta. Ele diariamente, ele deixava tudo, ele ia para a tenda da congregação, e quando ele chegava lá, todo Israel se levantava na frente das suas tendas, esperava o homem de Deus, Moisés, entrar na tenda da congregação, e a nuvem seguia Moisés, e quando ele entrava na tenda, a nuvem baixava dentro da tenda da congregação, gente. Olha só, fica arrepiado só de falar. Imagina essa intimidade com Deus, irmãos. É uma intimidade tal que até a natureza
te segue. A glória de Deus manifestada na nuvem de glória que estava sobre os israelitas. De dia era uma sombra que protegia eles do calor escaldante do deserto, e à noite era uma coluna de fogo. Mas quando Moisés entrava diariamente na tenda da congregação, aquela nuvem pairava e descia sobre ele. Olha que coisa tremenda, gente. Quantos querem ter a nuvem de glória de Deus sobre a sua vida? Quantos querem ser cheios da chama de fogo de Deus no seu coração? Quantos querem ser uma referência para o povo de Deus, de alguém que busca a Deus? A tenda da congregação, eu falei disso no devocional, é o lugar de intimidade. Pode ser o seu escritório, pode ser a sua salinha de oração, pode ser o teu quarto, um tapete bonito que você faz ali, onde tem umas almofadas que você pode adorar a Deus. É o lugar de intimidade com Deus, é o lugar onde você vai sentir o poder e a glória de Deus vindo sobre você. A nuvem de glória descer, irmãos. Isso é tremendo, gente. É tremendo quando você percebe a unção vindo sobre a tua vida e te envolvendo. Quem já sentiu isso? A unção vir sobre a tua vida e envolver você assim. Você sentir a presença gloriosa de Deus entrar dentro de você. E Ele te visitando de forma gloriosa, efusiva, como diz o outro. É claro que o Espírito Santo habita dentro de nós. Se nós somos crentes, nós temos o selo da promessa, mas além da presença do Espírito Santo em nós, nós podemos sentir toques sobrenaturais, visitações gloriosas de Deus na nossa vida. Amém? Era algo tão tremendo, tão glorioso na vida de Moisés, que quando Moisés saía da tenda da congregação, ele tinha que colocar um véu sobre o seu rosto, porque o seu rosto resplandecia da glória de Deus. Irmãos, imagina que coisa linda. Você saindo do teu quartinho de oração e as pessoas percebendo que você sai dali cintilante, brilhando, com a glória de Deus manifestada no seu rosto. A graça de Deus sobre você. Amém? Me lembro de Belém uma vez, eu estava pregando no meio da igreja cheia lá em Belém. Ela era uma igreja grande que a gente tinha, fazia parte da equipe pastoral. Quando eu terminei a ministração, veio uma senhorinha na minha direção e falou: pastor, que coisa linda. Enquanto o senhor ministrava, eu vi um anjo de 3 metros de altura, fazendo assim com as asas. E aí outros anjos vinham de cima jogando cântaros, com óleo e púrpura sobre a igreja, pastor. Irmãos, eu acredito nessas coisas. Você também? Você sabia que cada crente tem pelo menos um anjo que te guarda? Um anjo que está sobre você, protegendo a tua vida, cuidando de você, e alguns têm mais do que um anjo. É o famoso conceito de anjo da guarda, isso é real. A Bíblia diz que todo herdeiro de salvação tem anjos ministradores de Deus, cuidando, guardando. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Mas o salmista diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Anjos, no plural. Alguns têm vários anjos. Que coisa tremenda, irmãos. Traga a memória aí no teu coração quantas e quantas vezes talvez Deus te livrou da morte. Quantas e quantas vezes era para você ter morrido de forma trágica, talvez um acidente, talvez ali com a moto você se perdeu e de repente algo sobrenatural de Deus aconteceu com você. Amém? Por exemplo, eu nasci depois de 3 abortos espontâneos. O útero da minha mãe não segurava bebê nenhum. Mas o 4º fruto desse ventre chegou a esse mundo. Quem pode dar uma glória a Deus? A Sofia pode também, em nome de Jesus. É só dar uma olhada assim. Irmãos, é assim. Deus faz o que Ele quiser, Deus cura, Deus restaura. Hoje eu estou orando muito nesse sentido. Quando eu oro pela cura de alguém, eu falo: Senhor, eu te peço, ó Deus, envie um anjo especialista naquela área que eu estou precisando. Se a Bíblia diz que Deus tem anjos a meu serviço, porque eu sou um herdeiro da salvação,
porque o meu nome está no livro da vida, então eu posso pedir um anjo especialista naquela área. Seja a área financeira, seja um milagre físico, seja uma libertação. Sabia que quando você está expulsando um demônio, quem vai lá e arranca aquele demônio daquele couro, né, daquele corpo, adivinha quem é? São os anjos do Senhor. Você dá o comando, Satanás, você vai sair em nome de Jesus. O anjo vai lá e pega o demônio e arranca do couro do corpo e manda onde Jesus determinar, no abismo. Quem acredita nessas coisas? Irmãos, o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real, isso acontece, é real. É plausível. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, a gente ficaria apavorado. Aqui mesmo estaria cheio de anjos. Você ficaria apavorado, você teria dificuldade de dormir à noite. Por isso que Deus não abre muitas vezes o mundo espiritual, porque senão muitos cristãos viveriam apavorados, perturbados. Mas alguns, de forma sobrenatural, na sua intimidade com Deus, têm visão de anjos. Amém? Eu quero ver anjos, você também? Sim. Igual aquela irmãzinha, enquanto eu pregava, ela via um anjo batendo as asas, abençoando, derramando graça sobre a congregação. Há muitas formas de expressão na adoração. Na cultura ocidental, quando apertamos a mão de alguém, este gesto tem um significado, sim ou não? De amizade, de compromisso, de aliança. Quando beijamos uma pessoa, estamos expressando carinho. As nossas palavras também podem revelar os sentimentos do nosso coração. A Bíblia fala isso, a boca fala do que o coração está cheio. Agora também tem outro versículo para você tomar cuidado. A Bíblia fala assim: no muito falar não falta transgressão. Quem fala muito peca. Fala comigo, quem fala muito, peca muito. Está aí, Provérbios. No muito falar não falta transgressão. Ah, pastor, eu falo mesmo, eu sou bocuda. Você vai ver, você vai pecar um monte. E presta atenção, uma das coisas que a gente mais peca é com a boca, gente. Sim ou não? Sim. É com a boca. A Bíblia diz em Tiago, quem controla a sua língua, controla todo o seu corpo. Tem gente que quando for sepultada tem que botar um colchão para a pessoa, colchão não, um caixão para a pessoa e um caixão para o linguão. A Bíblia diz para a gente ter o dom de língua, não o dão de língua. O fofoqueiro que fala da vida dos outros. Toma cuidado. Amém? Sentimentos que saem do nosso coração através das palavras. Da mesma maneira, gestos, atitudes que revelam a nossa adoração a Deus. A Bíblia, que é para nós fonte da cultura do reino de Deus, revela várias maneiras de nos expressarmos de modo rico e adequado diante do Senhor. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele escreveu que precisamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Fala comigo, o meu corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Às vezes o teu gesto de adoração, às vezes a tua expressão de adoração, né? Às vezes o teu clamor diante do Senhor, a tua oração, é você utilizando o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Às vezes tocando um instrumento, às vezes se expressando, né, em adoração ao Senhor com o seu corpo. Tudo isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E se referiu também, Paulo, a isso como o nosso culto racional, inteligente. Romanos 12, 1. Esse é um culto inteligente, ou seja, quando a gente oferece o nosso corpo, que no grego é soma, corpo é soma, alma é psique, e espírito é pneuma. Fala comigo, pneuma,
Soma e psique. Pneuma é o quê? Espírito. Soma é o quê? É o shape. O corpo. E psique é o quê? A alma. Daí vem a palavra psicologia, psiquiatria, psico, alma, psique. Então é interessante isso, gente. Precisamos fazer esse culto racional, oferecemos os nossos corpos a Deus. Compreendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus de Nazaré. Não despreze esse sangue que te comprou, a vida não é tua, é dele. Se ele é teu Senhor e Salvador, a vida não é tua mais, é dele. O teu corpo não é teu para uso indevido, não, o teu corpo é para a glória de Deus. A tua alma, os teus sentimentos, as tuas emoções não é para te destruir, para te desequilibrar, para destrambelhar, para se irar, não. A tua alma é para expressar a glória de Deus. E o teu espírito nem se fala, é claro. Tem que ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, devemos ter consciência do significado de tudo aquilo que fazemos em adoração ao Senhor, e não apenas repetir gestos de forma mecânica. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vem na igreja, sim ou não, irmãos? Às vezes a gente vem na igreja em piloto automático. Às vezes a gente vem na igreja como um mero rito cerimonial religioso, ou então encontrar com os amiguinhos, um evento social. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Você não veio aqui para assistir um culto, você veio aqui para prestar um culto ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que merece toda a honra, todo o poder, toda a glória. Aleluia. Fala comigo, eu não venho à igreja para assistir um culto. Eu venho à igreja para prestar um culto ao Senhor. E todos os momentos do culto são importantes. A abertura do culto, maravilhosa hoje, Pati, parabéns. Os irmãos que são usados por Deus, né? O Robson também, Diogo também pregou esses dias aqui para os jovens. Que coisa linda. Você que é jovem, venha no sábado aqui conosco. Jovens casados, jovens solteiros, jovens de 12 até 99 anos a gente aceita aqui. Venha, culto abençoado. Estamos dando oportunidade para pessoas crescerem aqui no nosso meio. Cada abertura de culto é alguém aprendendo a falar em público, a extravasar as suas experiências com Deus, aquilo que Deus falou na palavra para ele. E nós, como igreja, temos que valorizar os nossos irmãos. Sim ou não, irmãos? Sim. Agarrar as oportunidades e falar, Senhor, me usa. Me usa poderosamente nas tuas mãos. Quais são os meios de se expressar na adoração? Quais são? O primeiro deles, fala comigo, orações de louvor. Louvar é elogiar. Podemos fazer isso diante de Deus através de orações que expressem a nossa gratidão por aquilo que Ele fez e pela admiração por aquilo que Ele é para nós. Por exemplo, quando você está orando, né, caminhando aqui, nas terças, na quinta, nós estamos aqui caminhando. Ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Ti, Senhor. Você está louvando a Deus. Leia lá no Apocalipse, você vai ver várias vezes os anjos, os querubins, os seres viventes, os crentes de todos os povos, línguas, tribos e nações, louvando ao Cordeiro que venceu. Orações de louvor. Será que você tem feito isso no seu dia a dia? Orado a Deus, engrandecido o Senhor. Tem gente que é muito bom para usar o nome de Deus em vão. Você já viu? Ai, meu Deus. Pior ainda é o crente falar, ai, Nossa Senhora. Nós não temos Nossa Senhora. Nós temos nosso Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Não use o nome de Deus como se fosse uma palavra mágica, uma palavra esotérica. Não, use o nome de Deus para expressar louvores de adoração ao Senhor. Toda vez que você menciona o nome do Senhor, o nome de Deus, tem que ter uma boa causa. Você não pode tomar o nome de Deus de forma indevida. Ai, meu Deus. Não, não pode. São expressões que causam asco no Senhor. É usar o nome de Deus em vão. Deus não se agrada, gente. Toda vez que usamos o nome de Deus, Jeová, Adonai, Elohim, El Shaddai, seja qualquer um dos nomes que revelam o caráter, a força, a grandeza de Deus, tem que ser em louvor, em adoração, em oração ao Senhor. Tem que ter uma boa causa. Não pode ser usado como se fosse um jargão. Mas sim em adoração. Segunda expressão de louvor, cânticos de louvor. Fala comigo, cânticos de louvor. É o que a gente faz aqui no momento de adoração. A música é um maravilhoso meio de expressarmos sentimentos. Sim ou não, gente? Domingo passado mesmo, a gente estava cantando aquela música Não Pare, né, da Bindian Lima. No meio do louvor, aqui no final do louvor, nós estávamos cantando junto, a equipe de louvor, passou um filme na minha mente. E eu fui tomado ali, e comecei a chorar, e me contendo ali, tocando violão e me segurando. Com a graça de Deus tocando e passando um filme da minha vida diante do Senhor. Quantos querem ter experiências sobrenaturais com Deus? Irmãos, na adoração, eu digo por experiência como pastor e como homem de Deus há mais de 25 anos. Se você quer ter experiências sobrenaturais com Deus, além da oração, para mim é até mais forte e eu tenho mais experiências sobrenaturais com Deus na adoração, no louvor. É a maneira mais fácil de Deus tocar a minha vida. Eu vejo que o Rio é a mesma coisa. Botou um louvor aqui, nós estamos incendiando. A gente se joga aqui nesse altar. A gente chora aqui, como eu já chorei aqui nesse carpê. Amém? Faça isso no carpê da sua casa. Compra um tapete bonito, enche de almofada. Cria o teu cantinho com Deus. O que a Bíblia diz? Se nós queremos ter intimidade com Deus, entra na porta, busque ao Senhor, onde ninguém vê, mas Ele vai ver. Você vai ser conhecido no céu e temido no inferno. Fala comigo, eu quero ser conhecido no céu e temido no inferno. Irmãos, Satanás sabe quem tem intimidade com Deus e quem não tem. Ele estremece diante de alguém que tem intimidade com Deus. Ele se borra todo diante de alguém que obedece a palavra de Deus. De alguém que é cheio de fé, de alguém que tem o seu lugar secreto. Que pode ser aonde você quiser, pode ser o alto de uma montanha, debaixo de uma árvore, pode ser em qualquer lugar. Mas tenha o seu cantinho com o Senhor. Amém? Cânticos de louvor, através de cânticos também louvamos a Deus. Salmo 40, versículo 3, coloca lá para nós, Salmo 40, versículo 3, olha que coisa linda. Nós vamos colocar aqui, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha só que tremendo, gente, a confiança no Senhor cresce depois que você canta novos cânticos que saem pela tua boca, hinos ao Senhor. As pessoas verão Deus na tua vida. Temerão e confiarão no Senhor, porque você é um verdadeiro adorador. Amém? As pessoas vão ver Deus em você, assim como o povo de Israel via a glória de Deus em Moisés. As pessoas vão ver Deus em você. Eu não sei se você já teve essa experiência, irmão, de encostar em alguém que tem intimidade com Deus. Só de você chegar perto de alguém que é cheio da glória e da graça de Deus, você já sente a presença gloriosa do Senhor. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim.
Eu me lembro que uma vez um pastor norte-americano, um avivalista, o Dan Duke, um dos caras que Deus mais usou para avivar a nossa terra, o Brasil, ele foi orar por mim, ele estava à distância de 1 metro de mim. Ele começou a orar, ele não levantou nem a mão, gente, ele só estava orando assim, a 1 metro de distância, a glória que estava nele tocou a minha vida e eu caí no chão. Eu não precisei nem ser tocado por ele. Tamanha glória e a presença de Deus que estava sobre ele. Irmãos, eu quero experimentar esse nível de unção. Você também? Imagina que coisa tremenda. Você vai tocar sobre o enfermo, ele vai ser curado. Você vai orar e o anjo vai descer e fazer aquilo que você está pedindo. Você tem aquela situação, aquele embaraço financeiro, você tem intimidade com Deus, você vai orar e Deus vai enviar um anjo naquela situação para desembaraçar as coisas. Vai trazer clientes, vai trazer negócios, vai te prosperar, porque você tem sido fiel ao Senhor, obediente nos princípios da palavra de Deus. Mas isso precisa de fé, você precisa exercitar. A fé é uma academia, é exercício, gente. Você tem que exercitar a fé, através da oração, através da adoração, através do jejum, através da consagração, Senhor. Fala comigo, eu quero ser conhecido no céu e temido no inferno, em nome de Jesus. Presta atenção, irmãos, há uma dimensão mais profunda ainda, que é o cantar no Espírito, que é cantar em línguas estranhas. A Bíblia diz que quem ora em espírito edifica a si mesmo. Às vezes na mente não está entendendo o que você está falando e cantando, mas o teu espírito está sendo revigorado, renovado, edificado ao Senhor. Os especialistas, eu aprendi isso com esse avivalista, o Dan Duke, ele é um cara que fala ora em língua direto, assim, cheio do Espírito Santo, orando em línguas e tal, e tem uma vida extraordinária, porque não adianta orar em línguas e fazer tudo errado no dia a dia. Tem gente que é assim, diz que ora em língua, mas no dia a dia é mau caráter, né? É uma pessoa bocuda, fala mal dos outros, só dá escândalo e mau testemunho, não adianta nada. Tem que ser as duas coisas. Tem que orar em línguas, edificar o seu espírito, mas também ter uma vida e um caráter de Jesus na sua vida. Amém? Não adianta rodopiar na igreja, dar pirueta para lá e para cá, gritar, se no seu dia a dia você é um mau caráter. Você é uma pessoa que não se arrepende, faz tudo errado, é um mau testemunho do Evangelho. As pessoas não querem esse Jesus que você diz que tem. Não adianta de nada, irmãos, mas a oração em língua é uma das chaves espirituais de poder. Fala comigo, orar em outras línguas é uma chave de poder. Dan Duque dizia que quando você ora em línguas é como se você tivesse um tanque sobre a sua cabeça. Vamos imaginar uma caixa de água gigantesca sobre a tua cabeça. E você orando em línguas, você está abastecendo de glória, de água, de poder de Deus sobre a sua cabeça. A palavra no original é arquitetar, edificar, construir algo sobre a sua vida espiritual. Mas como assim, pastor? Para quê? E aí ele ensina, em um dos seus livros, que quando você faz isso, você edifica a tua vida espiritual, constrói uma caixa d'água de glória sobre a sua cabeça, sobre a sua vida espiritual, porque quem ora em línguas edifica o seu espírito. Essa palavra edifica significa arquitetar, construir, estabelecer, forjar no mundo espiritual, algo tremendo que você vai se abastecendo, e aí quando você vai ministrar na vida de alguém, você tem conteúdo para ministrar sobre a vida das pessoas. Amém? Você tem glória acumulada na oração em línguas diária. Nos cânticos espirituais que você está fazendo diariamente. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Os demônios estão vendo, o mundo espiritual está vendo. E uma hora você vai desaguar sobre as pessoas a glória de Deus que você construiu sobre você. Quem quer construir glória sobre a sua vida espiritual? Amém?
Então é as duas coisas, é caráter, é vida com Deus, mas também cânticos espirituais, oração em línguas, buscar a face de Deus, com profundidade, com graça, com glória. E por último, nós vamos parar por aqui, no outro episódio vamos continuar. Ficar em pé, também é uma expressão de louvor, sim ou não? Né? Até falei para a nossa amada ali, quando a gente começasse o culto, vamos ler a Bíblia, vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Porque quando todo mundo se levanta, abre a Bíblia, existe um momento sublime de honra diante da palavra de Deus. Eu acho lindo isso na igreja de John Hagee, lá no Texas, nos Estados Unidos, eles fazem isso. Quando ele sobe no púlpito, abram a palavra de Deus, toda a igreja se levanta, ele não precisa nem falar. Toda a igreja se levanta em reverência à palavra de Deus. Ficar de pé também é uma expressão, uma atitude de reverência, de honra diante da presença majestosa de Deus. Coloca lá a base bíblica, Ezequiel 2:1. Ezequiel 2:1. Olha que coisa tremenda. Ezequiel 2:1. Coloca lá para nós. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei com... Quantos querem ouvir a voz de Deus na sua vida? Então tem momentos que em honra, para glorificar o Senhor, você se coloca de pé. É interessante que em inglês tem até uma expressão, stand before the Lord. Significa se colocar de pé diante do Senhor. Estar diante do Senhor. Olha que coisa linda, gente. Stand before the Lord. Se colocar de pé em reverência e honra diante de Deus. Amém? Fique de pé. Fique de pé agora também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos foram abençoados, gente? Estamos no meio dessa ministração, tá? Não concluí. Semana que vem a gente termina. E com a graça de Deus, quantos aprenderam aqui bastante coisa hoje? Dão glória a Deus. Amém? Nosso tema hoje foi o quê? Atitudes que revelam o quê? A adoração. Será que somos adoradores? Será que temos expressados a adoração assim como Deus quer, segundo a palavra de Deus? Será que compreendemos as coisas espirituais, o valor de sermos um adorador? E nós aprendemos que Deus está à procura do quê? De verdadeiros adoradores que o adorem em quê? Em espírito e em verdade. Em espírito, no sentido de uma espiritualidade intensa, uma conexão com o espiritual através do Espírito Santo, e em verdade no sentido de sinceridade, integridade, inteireza de coração diante de Deus. E aprendemos hoje orações de louvor, cânticos de louvor, cantar no Espírito e ficar em pé. Fala comigo, ficar em pé. Da mesma maneira que quando a gente dobra o joelho, né? Quando uma mãe dobra o joelho, seus filhos ficam de pé. Quando também ficamos de pé diante do Senhor, honramos e exaltamos o nosso Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu queria chamar aqui na frente as pessoas que precisam de um toque de Deus na sua vida. Você que está passando por alguma luta, algum problema, alguma dificuldade, e você precisa de oração, de uma ministração sobre a tua vida, nós queremos orar por você, para que Deus faça um milagre na sua vida, para que Deus faça algo sobrenatural na sua trajetória, na sua história, para que Deus mude a tua sorte, seja que área for, pode ser familiar, financeiro, uma cura sobrenatural, algo físico, algo na alma, algo no espírito, qualquer necessidade, saia do seu lugar, venha aqui diante do altar, chegue mais pertinho aqui, gente, tá? O pastor Rildo vai estar ungindo você com óleo, nós vamos estar orando aqui, cada um, quero chamar a turminha da intercessão também, venham me ajudar aqui a orar pelas pessoas, Sofia, isso, Diogão, Diego está lá, o Diogo, uma confusão, né? Glória a Deus, Léa também, vem aqui orar com a gente, tá querido? Vem para esse hora.
Você é uma mulher de oração também, você faz parte aí, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Nós queremos orar por você. O pastor Rildo vai estar ungindo você com óleo. Você vai fechar os teus olhos. Você que está aí atrás, estenda as mãos, orem pelos irmãos que estão aqui na frente. E nós queremos orar, vocês da intercessão podem ir passando aí, tocando nas pessoas, orando. Se Deus der algo, alguma palavra, alguma coisa, fique à vontade, tá? Leinha, pode vir aqui, vem aqui. Estenda as suas mãos, ore pelos irmãos, clame a Deus em favor deles. Pode ir, vem, Sofia também, de frente para as pessoas, tá? Quem está orando, de frente. Glória a Deus, vamos orando pelas pessoas, eu vou estar orando aqui com vocês. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, orar em favor dos teus filhos, que estão aqui diante do altar do Senhor. É no altar do Senhor que nós somos tocados. É na tua presença gloriosa que somos transformados. Pai, nós queremos abençoar os teus filhos, queremos libertá-los de todo cativeiro, de todo embaraço, de todo empecilho, de tudo aquilo que o inimigo tem feito, às vezes na vida deles ou indiretamente em alguém que é ligado a eles agora. Nós declaramos caia por terra toda ação de Satanás, toda ação do inimigo, vai sendo amarrado, amordaçado, imobilizado completamente pelo poder de Deus. Todo levante de Satanás, toda obra do maligno, toda ação de demônios na vida, nas circunstâncias, na família, nas finanças, na alma das pessoas, nós queremos quebrar, nós queremos anular, nós despedaçamos, desfazemos, anulamos, em o nome de Jesus de Nazaré. A tua palavra diz que foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E na autoridade do nome de Jesus, nós damos uma voz de comando. Ouçam demônios, vocês que se infiltraram. Ouçam demônios, que vocês que estão embaraçando, oprimindo, lesando, enganando ou enfermando, vai caindo por terra. Agora, em nome de Jesus, vão saindo, vão sendo quebrados, vão sendo anulados, vão sendo desfeitos, trabalhos, feitiços, encantamentos, obras de macumbaria, maldições adquiridas, maldições proferidas, palavras lançadas, maldições hereditárias, legalidades com pecados, situações embaraçosas, tudo aquilo que envergonha o teu povo, tudo que tira eles da bênção, tudo que tira eles da Canaã celestial, vai arrancando toda a erva daninha, toda alma prostituta, toda sujeira, toda imoralidade, todo e qualquer equívoco, engano, mentira, vai tirando agora, em o nome de Jesus. Declaramos libertação, declaramos cura, declaramos renovo, declaramos restauração dos teus filhos, o Senhor guiando eles a toda a verdade, a luz dissipando as trevas, anulando toda a obra do inferno, toda a obra do mal, em o nome de Jesus. Declaramos vitória, declaramos bênção, declaramos, ó Deus, unção que quebra todo jugo, declaramos, ó Deus, a cura do bálsamo de Gileade, em o nome de Jesus, a tua glória se manifestando, a luz do teu rosto brilhando, o favor e a bênção de Deus alcançando, as promessas se realizando e a palavra de Deus se concretizando. Dispersas, ó Deus, derrama dons, talentos, ministérios, aptidões, habilidades, produção de riquezas, graça, glória, em nome de Jesus. A bênção do Deus de Abraão, Isaque e Jacó esteja sobre cada vida, a luz do teu rosto, brilhando sobre eles, a nuvem de glória, descendo sobre eles, na tenda da congregação, no lugar de intimidade com Deus. É o que nós te pedimos, ó Deus, de todo o coração, Pai. Já te agradecendo de todo o coração. Ó Deus, crendo nisso que o Senhor está fazendo. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
E nós estamos aqui neste altar, nesta casa pastoral, nesse ministério, para declarar o nosso amor, a nossa adoração ao único Deus verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus das Sagradas Escrituras, o Deus que é Trindade bendita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda honra, toda glória, todo poder, para todos sempre sejam dados ao Senhor. Levante as mãos comigo para o alto. Levanta as mãos comigo para o alto. Receba esta bênção, receba esta glória, receba essa unção revigorada, essa unção sem limites. Oh Deus, em nome de Jesus, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, a bênção, a graça e a glória. Que o Senhor te purifique de todo pecado, te lave, te fazendo mais alvo do que a neve. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis e te santifique em tudo, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que você saia daqui abençoado, cheio da unção do Espírito Santo, com fome e sede de justiça, para cada dia mais ser tocado e visitado pela glória e pela graça de Deus. Quem recebe, diga amém. Fala comigo, eu recebo o meu milagre, a minha bênção, a unção sem limites sobre a minha vida, os benefícios da cruz, as promessas de Deus, pelos méritos de Jesus. E eu agradeço, tomando posse, pela fé, em o nome de Jesus.